Aqui pelo portal GR News e agora para conversar sobre direito previdenciário. Conversamos aí na primeira parte do programa com o psicólogo Everton Menezes, nosso convidado, na primeira parte do programa, e agora na segunda parte, outro convidado que nós trouxemos aqui, o advogado Márcio Campos, ele que é especialista em direito previdenciário, que é essa época de pandemia, agências do INSS fechadas, muita gente em dificuldade, sem saber como agir, como proceder, e ele é especialista no assunto e vai nos orientar. Você pode participar pelo 999-150644, 999-150644, é o WhatsApp, está aí à sua disposição, e você pode aí continuar nos assistindo pelo GR News Notícias, é o canal do GR News no YouTube, e também você pode baixar o GR News Play, o nosso aplicativo, para você assistir especificamente a nossa programação aqui. Gente, com 2 cliques você vai assistir. Baixou o GR News Play, clicou nele, abriu, ponto. Segundo clique é para assistir. Não tem segredo. Qualquer pessoa terá a condição de acessar o GR News Play, de conseguir aí assistir tranquilamente. É muito simples. É com 2 cliques você vai ter essa possibilidade. E vai interagindo conosco, viu? É sempre um prazer ter a sua participação. Eu repito, o WhatsApp para você participar, 999-150644. E você pode participar aí também pelo YouTube, o GR News Notícias, e mandando as suas manifestações, que a gente vai registrando tudo aqui, tá certo? Márcio Campos, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no portal GR News, no Papo com Geraldo Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Geraldo, eu agradeço o convite, é sempre um prazer, poder atender a GR News. Ainda mais agora nesse novo espaço, nesse novo canal de comunicação que ficou lindo, a GR News e vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu acho que o caminho é a internet. Eu acho que essa pandemia acelerou muito o processo das coisas migrarem para a internet, falando de canal de comunicação, muito mais, Hoje as pessoas estão sempre com o celular na mão, então as pessoas elas estão vendo as coisas na mão ali, no celular, no tablet, no computador, do que na televisão propriamente dito. Então, é uma ótima iniciativa e faço votos que dê muito certo e muito sucesso. Nós agradecemos. E eu estou dizendo aqui, Márcio, mas você está no dia a dia lá, é isso mesmo, que a gente recebe algumas manifestações, é tanta gente que está com dificuldade, é perícia, é auxílio-doença, é uma série de coisas que precisa receber, que precisa resolver junto ao INSS e não consegue. Tá assim também a procura? Tá, infelizmente, Geraldo. A situação da pandemia criou um caos no sistema, e o sistema previdenciário entrou no bolo. O que está acontecendo hoje? As agências estão fechadas, como todo mundo sabe. Não tem previsão de abrir. Eles colocam uma data e prorrogam, colocam outra data e prorrogam. Eu até já estive conversando com a gerente aqui da agência de Pará de Minas, e ela me falou que ela nem confia mais nas datas que eles dão para ela, porque eles colocam vai abrir semana daqui a 15 dias. Aí passa para mais 15 dias, Então, estão falando que vão abrir esse mês ainda, aliás, no início de setembro, mas não tem. A última informação, eles tinham adiado para o dia 11 de setembro, depois adiar de novo para 14 de setembro. Então, eu acho que eles vão prorrogar isso e eles estão criando um sistema, um mecanismo que daqui a uns dias, Geraldo, não vai precisar mais de agências do INSS. Nem só da INSS, não vai precisar mais de agência de Receita Federal, Receita Estadual. Você vai conseguir fazer isso tudo online, tudo através do computador, do celular, do tablet. Então, como é que está funcionando hoje? As pessoas, para terem acesso a qualquer coisa que ela precisa ao INSS, junto ao INSS, ela tem que baixar um aplicativo, que é o Meu INSS, é meu.inss.gov.br. Então, ela pode ir lá baixar como aplicativo mesmo no telefone ou entrar no site, e ela vai conseguir ali ter acesso. Para isso, ela vai ter que cadastrar uma senha, fazer um cadastro dela junto ao site, cadastrar uma senha, e através dessa senha você vai ter acesso a todas as informações. Todas, entre aspas, Algumas coisas você não consegue fazer pelo aplicativo ou pelo site. E tem um outro caminho, isso foi até antes da pandemia, já estava acontecendo, que já estava tendo essa migração
do sistema previdenciário administrativo para a questão online, né, virtual. Foi ano passado, a OAB fez um convênio com a INSS, e os advogados que se cadastram para poder usar essa plataforma têm acesso ao sistema do INSS. Eles criaram um link do sistema do INSS para o advogado. Então, o advogado, através do convênio com a OAB, que, se eu não me engano, ainda não está funcionando em todos os estados, mas em breve já vai estar em todos, faltam pouquíssimos estados para poder aderirem a esse convênio. Então, através de um advogado também você consegue fazer os requerimentos e consegue aí ter acesso aos benefícios que a pessoa tem direito. Agora, voltando um pouco antes, eu me recordo que antes da pandemia a situação já não estava fácil, né, para quem precisava de alguma coisa no INSS. O servidor do INSS se aposentou, muita gente deixou o cargo. Nós tivemos depois uma situação meio esquisita, porque o governo queria contratar militares à reserva para atuar no INSS. Muita gente foi contra, falou que não. O TCU bloqueou. Exatamente, que teria que ser concurso, ou teria que ser... E depois acabou abrindo para militares e outros servidores também, não só militares, próprio do INSS também, que se aposentaram, ou seja, a situação já estava ruim. Mas, lá no dia 19 de março, aí fechou as agências. Piorou muito depois disso? Geraldo, piorou. Piorou porque foram duas situações: a falta de servidor e a falta de estrutura para trabalhar no online. Né? Que apesar dos servidores estar acostumados ali com o sistema deles, foi criado um novo sistema para que esses servidores começassem a trabalhar online. Alguns estão trabalhando até de casa. Então, existe vamos chamar de nuvem, né? Então, quando eu, como advogado, eu entro lá no meu link, que eu tenho acesso pelo site do INSS, faço o meu requerimento, esse requerimento ele sobe para uma nuvem. E aí, servidores do Brasil inteiro que estão fazendo análise, puxa a tarefa, eles chamam isso de tarefa. Puxa essa tarefa e resolve aquele processo. Só que a gente sabe que existem servidores que são mais rápidos, servidores que são um pouco mais lentos, servidores que têm muito mais serviço. Não sei como é que funciona lá dentro, mas alguns processos andam mais rápido, outros andam mais devagar. E também a questão do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, também hoje é tudo virtual. Antigamente você fazia os protocolos dos recursos nas agências, então hoje você faz tudo online. Ou pelo site do meu INSS, pelo aplicativo, ou pelo convênio da OAB. Então, no ponto, para nós, eu te falo como advogado, para mim facilitou a minha vida, porque eu não preciso mais de ficar o dia inteiro enfrentando filas nas agências do INSS. Mas eu acho que dificultou muito o acesso às pessoas, aos segurados, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso a informática, a tecnologia, não sabe usar bem a tecnologia. Né? Então essas pessoas ficaram um pouco à mercê aí, ficaram carentes de ter ir lá e conversar com o servidor e explicar o que eles querem, o que eles precisam. Né? Esse tete-a-tete para essas pessoas que necessitam disso faz falta. Mas para mim, como profissional, melhorou minha vida, porque hoje eu trabalho, eu escaneio a documentação, eu autentico a documentação, faço o requerimento, tudo ali online e acompanho meus processos, o andamento online. Estou sempre acompanhando ali, sei tudo que está acontecendo. Né? Mas no geral está mais difícil. Está mais difícil, está demorado do mesmo jeito. Tá? Um requerimento hoje, em média, 6 meses para poder ter resposta, isso se não tiver recurso. Em caso de recurso pode chegar em 1 ano, 2 anos, eu tenho processo que demorou mais de 3 anos na via administrativa, isso sem falar de justiça. Né? E olha aqui para você ver, em cima disso que você está falando, a pergunta que chegou da ouvinte aqui, a manifestação dela, pelo 999150644. Você pode participar também pelo WhatsApp, mandando as suas perguntas aí para o advogado Márcio Campos, que é o nosso convidado de hoje. Ela está dizendo aqui, olha, tudo agora é por aplicativo, todos temos que ter impressora em casa e por aí vai. Ficamos cada vez mais sem o contato entre as pessoas, é o que você acabou de falar do tete-a-tete, né? Ela diz mais, haja paciência para acessar o site do INSS e também com o 35 do INSS. E a maioria dos dependentes do INSS são mais velhos.
tá difícil para a maioria. É a opinião da ouvinte aqui pelo 99915-0644. Você pode mandar as suas também pelo canal. Concordo plenamente, foi o que eu acabei de falar aqui, Sim. né, Geraldo? Então, eu sempre dou o conselho seguinte: as pessoas que têm mais dificuldade, que peçam uma pessoa mais jovem para auxiliar, né? Ou se preferir, que é até o mais aconselhável, sempre procura um profissional especializado, procura um advogado especialista em direito previdenciário, porque ele não vai só requerer o benefício para você, ele vai analisar a sua situação, ver qual que é a melhor data para você se aposentar, né? Se agora é o momento, se espera mais um pouquinho, porque depois da reforma, hoje nós temos 6 regras de transição. Então pode ser que a diferença de um mês para outro, né? Talvez ele preencheu o requisito numa regra esse mês que vem ele preenche em outro. E dá diferença de valores. Então é bom consultar, fazer, né, uma análise bem criteriosa antes de sair requerendo aposentadoria aí, de qualquer jeito e se aposentando de qualquer jeito, porque depois a pessoa se arrepende. Porque a aposentadoria é um ato voluntário, você vai e requer, mas a partir do momento que você sacou o benefício, acabou. Você vai ter que viver com aquilo ali pro resto da vida, salvo algumas exceções que cabem revisões, né? Mas fora isso, você sacou o dinheiro, você concluiu o ato do seu requerimento, então você está aposentado. Então pense bem, faça sempre uma análise, sempre procure um especialista, porque é muito importante você estar auxiliado, não só pelas questões da informática, da tecnologia, do sistema de requerimento hoje, mas para você fazer uma coisa mais consciente. É verdade. Eu penso que as pessoas têm que ter essa consciência que as coisas estão mudando, mas por outro lado também, Márcio, não é da noite para o dia, né? Isso aí requer tempo para as pessoas se adaptar. A tecnologia, até tem gente dizendo o seguinte: olha, se tem uma coisa que a gente pode tirar, diz que tem que tirar proveito, né, de tudo que acontece na vida, de bom e de ruim, é que a tecnologia avançou muito. As pessoas estão usando mais os canais digitais, usando mais o telefone e tudo mais. Só que demora um tempo. Eu acho que o governo está migrando rápido demais para isso. Então daí a preocupação das pessoas, né? E a dificuldade também para acessar, porque a pessoa precisa de um auxílio-doença ali, não pode esperar 6 meses, uma licença maternidade, receber o salário, uma série de coisas ali que às vezes vai travando. Uma perícia, a pessoa que está doente não consegue trabalhar, é difícil, né? Demais, principalmente nessa questão da incapacidade. Você tocou aí no calcanhar de Aquiles do INSS. Porque como é que está funcionando hoje? Você é um trabalhador, ficou doente. Aí você vai no médico, o médico dá um atestado aí de 90 dias, por exemplo. Você tem que ficar afastado do seu trabalho 90 dias. Quando você vai fazer o requerimento administrativo, hoje não está tendo perícia por causa da pandemia, né? Então você vai juntar o laudo, você tem que juntar o laudo médico, o atestado médico, especificando qual que é a doença, qual que é a CID da doença, que é o Código Internacional de Doença, que chama CID, e qual o período que você tem que ficar afastado. Mas o que estava acontecendo? A pessoa dava um atestado, o médico dava um atestado de 90 dias, o INSS só concedia 30. Era limitado a 30 dias. Teve uma alteração, agora passou para 60 dias. Mas se você tem um atestado acima de 60 dias, o INSS só vai te conceder 60 dias. Quando estiver prestes a vencer, você tem que juntar um novo atestado, ou até mesmo o mesmo atestado, comprovando que ainda faltam alguns dias, e requerer novamente ou pedir a prorrogação do benefício. Então isso está dificultando, as pessoas não têm mais aquela segurança que elas vão receber um benefício caso elas venham precisar, por um infortúnio, ficou doente, caiu, sofreu um acidente, é um infortúnio, ninguém espera ficar assim, né? Mas a gente sabe o que acontece. E a pessoa não tem mais essa segurança, porque uma pessoa que recebe aí 2, 3, 4, 5 salários, ela vai requerer nesse sistema do INSS, ela vai receber só R$ 1.045. É limitado a um salário mínimo. E aí eu vislumbrei um outro problema que eu acho que vai vir a ter. Porque você pegou um atestado de 60 dias, aí você ficou afastado 30, pediu a prorrogação, ficou mais 30 e voltou a trabalhar. Quando você for chamado para perícia e recebeu só um salário, você tinha direito a 2 salários, 3 salários de benefício, você recebeu só um salário. E aí você voltou a trabalhar, você ficou bom, né? Já não tem mais aquela incapacidade. Quando você for passar na perícia do INSS, o INSS te chamar, porque essas pessoas vão ser chamadas para perícia, quando voltarem a fazerem as perícias,
você não vai estar mais incapaz. Como é que o perito vai ali verificar uma incapacidade? Que realmente a pessoa precisava daquele benefício. Então, acho que isso ficou meio, acho que errado, ao meu ver, porque já que vai conceder, concede a coisa direita. Depois a pessoa agiu de má fé, vá atrás das pessoas que agiram de má fé e cobre aquele benefício de volta. É uma situação difícil quando a gente diz da questão da má fé, porque sempre tem, né? Ultimamente a Polícia Federal tem feito aí muitas operações e ido para cima aí porque as pessoas estão cometendo fraudes aí contra o INSS, isso é fato. E tem que ficar atento. Agora, a maioria esmagadora são pessoas de bem, pessoas que estão ali porque precisam realmente, têm direito ao benefício, né? Não só porque precisa, porque tem direito também. É importante deixar isso claro, porque é um direito. A pessoa pagou a vida inteira, a grande maioria ali, então na hora que ela precisa, ela tem que ter esse retorno ali por parte do INSS. Então não dá para colocar todo mundo num balaio, né? Achar que todo mundo vai agir de má fé, né? Dá não. Lá no escritório, Geraldo, nós tivemos um aumento muito grande no judicial previdenciário na questão da incapacidade. Justamente por causa disso, a pessoa vai e faz o requerimento, a INSS indefere, não compensa fazer o recurso porque não tem perícia, então a pessoa procura o advogado e judicializa. Então você desafoga por um lado e afoga o judicial. Hoje, depois da reforma trabalhista também, Pará de Minas ficou vinculado a Divinópolis. Antigamente eu poderia entrar com os processos em Pará de Minas, hoje eu não posso mais, porque está a menos de 70 quilômetros de Divinópolis, onde tem uma Justiça Federal, então eu sou obrigado a entrar na Justiça Federal. Dificulta ainda mais, que a pessoa tem que se arrancar daqui, ir para Divinópolis, fazer perícia quando o juiz intimar. Então, todo esse... Você pega desde a reforma, depois vem a pandemia, essa questão hoje do online, vem só prejudicando o segurado. Só prejudicando o segurado e dificultando o segurado ter acesso aos benefícios junto ao INSS. Verdade. O pessoal participando aqui pelo GR News Notícias, nosso canal no YouTube, participando também pelo WhatsApp, o 999150644. A Silvia Faria está nos assistindo, parabenizando pelo programa. Ô, Silvia, abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pela participação conosco aqui, viu, Silvia? Tem mais participação aqui, tem ouvinte aqui, a Maria Aparecida. Ela está dizendo aqui que ela é aposentada desde 2013 e ela recebe um salário mínimo. Ela quer saber que ela pagou 8 anos sobre 2 salários. Os carnês, e no final da contagem, tudo mais. A pergunta se tem direito a algum reajuste. Bom, é Maria Aparecida? Maria Aparecida. Maria Aparecida, no seu caso, eu te aconselho você procurar um advogado especialista, porque tem que fazer conta, né? Tem que refazer sua carta de concessão, ver se teve algum erro na concessão do benefício. Mas vou te dar um exemplo rápido, só para você entender como é que funciona o cálculo. Antigamente, antes de 98, era apurado os últimos 36 meses de contribuição. Então a pessoa vai se aposentar hoje, olha para trás 36 meses, pegava os últimos 36, somava, dividia por 36, depois aplicava-se a alíquota. Assim era feito o cálculo. Depois teve uma mini reforma, passou a ser o período básico de cálculo, que a gente chama de PBC, passou a ser de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, por exemplo, a pessoa vai se aposentar em 2020. O INSS pega todos os salários de contribuição da pessoa desde julho de 94 até a data de hoje. Faz uma média desse período, soma todos, divide e acha a média que a gente chama de salário de benefício. E aí vê se vai aplicar fator previdenciário ou não, analisando as outras circunstâncias. E aí, se tiver que aplicar o fator, aplica o fator e concede o benefício. E aí, esse é o valor da sua aposentadoria. Teve a reforma agora no final do ano passado. Alterou-se a fórmula de cálculo de novo. Então, agora é a média de 100%, antes era a média de 80%, passou para 100%, e agora você sai com 60% da média de 100%. É difícil de entender explicando assim, seria interessante ter um quadro branco aqui, para desenhar, para explicar melhor, mas é feita uma média. Então pode ser que pegou as médias dos seus salários de 2 salários, de 1 salário, e deu uma média de 1 salário.
Não vou te falar nem que está certo nem que está errado, mas eu te aconselho a procurar um advogado para poder refazer os cálculos. E pode ser que você tenha direito a outro tipo de revisão também, né? Mas ainda está em tempo ainda? Tá em 2013? Ela tem 10 anos. 10 anos. Da data da concessão, 10 anos. Então tá aí, Maria Aparecida. Obrigado pela pergunta. Mais uma aqui pelo 999150644, pelo WhatsApp aqui do portal GR News. Boa tarde, Geraldo. Pergunte ao doutor aí, eu peço a ele para falar sobre LOAS. Quem tem direito? É a Sandra. Oi, Sandra. O LOAS foi um dos benefícios que ainda não foram alterados pela reforma. Teve uma alteração agora, mas foi até favorável, que aumentou a renda per capita para apuração do LOAS. Antes era 1/4 do salário mínimo para as pessoas que têm acima de 65 anos, que não têm nenhum tipo de renda. O que é esse 1/4 do salário mínimo? É a renda per capita. Pega todas as pessoas que moram na casa, pegam as pessoas que têm renda, né, soma a renda dessas pessoas e divide pelos moradores. Se desse até 1/4 do salário mínimo, era concedido LOAS. Se desse a mais, não era. Na Justiça, nós viemos ganhando várias ações. Nosso escritório já ganhou assim, inúmeras ações de LOAS, questionando isso, porque o próprio STF falou que essa imposição de 1/4 do salário mínimo ele seria ilegal, né, porque talvez a pessoa ganhava um pouco mais que isso, até mais que isso, mas ela passava uma situação de miserabilidade. Então, tinha que ser apurado caso a caso, através de um assistente social, né, que vai na casa da pessoa e avalia se realmente essa pessoa se enquadraria para fins de recebimento do LOAS. Deixando claro, Geraldo, que o LOAS não é aposentadoria, é um benefício assistencial, né, ele é pago pela assistência social através do INSS. Até o fundo, de onde vem o dinheiro, não é do INSS, é da assistência social. E os deficientes também, que não têm condições de trabalhar e que são de baixa renda também, têm direito ao LOAS. Então, são duas categorias. Os idosos acima de 65, tanto o homem quanto a mulher, não tem distinção de gênero, né, na questão dessa idade. E para deficiente de qualquer idade, pode ser bebê, pode ser adolescente, adulto, que não tenha condições de inserir no mercado de trabalho e que a família seja de baixa renda. Hoje, a baixa renda apurada pelo INSS é de meio salário por pessoa. Agora, nada impede que isso seja questionado também na Justiça, aproveitando o julgado do STF falando da inconstitucionalidade de colocar um valor limite ali para concessão. Mas a administração pública ela só pode fazer ou deixar de fazer as coisas mediante lei. Então ela tem que ter uma lei que regule aquilo, porque o que tiver dentro do regramento vai ser concedido administrativo. O que não tiver vai para discussão na Justiça. Muito bem, mais aqui pelo 999150644, tem um nosso internauta que está nos acompanhando, está dizendo que ele é aposentado desde 2015, e ele pergunta o seguinte: qual a chance de sucesso em uma ação de revisão da vida toda junto ao INSS? Se eu falar para ele hoje, a chance é grande. Por que a chance é grande? Todos os tribunais já são favoráveis a essa revisão. O que é a revisão? Deixa eu explicar primeiro o que é a revisão da vida toda, para as pessoas entenderem melhor o que nós estamos falando. Na resposta anterior, para quem já está acompanhando a gente há mais tempo, quem não está, vou explicar. O período básico de cálculo, né, que o INSS apura, mesmo depois da reforma, é de julho de 94 até a data da entrada da aposentadoria. Então, pega ali todas aquelas contribuições que foram vertidas ali mês a mês, mês a mês. Antes da reforma, pegava-se 80% dos maiores salários, somava, dividia e aplicava o fator previdenciário se fosse o caso. Depois da reforma, a mesma média, só que agora pega 100%, soma todos os salários, divide pelo número de salários que deu e acha ali o salário de benefício e começa com a alíquota de 60% e vai aumentando gradativamente. Qual que é a revisão da vida toda ou do PBC total, ela vem discutir? Essa limitação de julho de 94, porque, por exemplo, você pega uma pessoa, Geraldo, que trabalhou num banco, numa instituição, outra empresa, uma Fiat da vida, uma Vale, que ganhava muito na época, antes de julho de 94, ganhava lá seus 10, 12, 15 salários.
essa pessoa vai ficar prejudicada, porque esses altos salários dela não entrou no cálculo. Então, o artigo 29 da Lei 813 de 91 fala o seguinte, que o período básico de cálculo é todo período contributivo. Só que o INSS aplica uma regra de transição, quando lá da emenda constitucional 20 de 98, eles criaram essa regra de transição justamente para quem já estava no sistema, fosse entrar no novo sistema de cálculo. Só que essa regra de transição ela só pode ser aplicada se ela for mais benéfica para o segurado. Se ela não for benéfica, aplica a regra atual, que é todo período, né? Desde quando a pessoa começou a contribuir lá em 1970 até quando ele se aposentou. Porque senão isso é confisco, Geraldo. Você pagou a contribuição e não pode aproveitar aquilo que você pagou para calcular a sua aposentadoria, né? E ao longo dos anos, o sistema de cálculo sempre foi sendo estruturado para diminuir o valor das aposentadorias e não para aumentar. Então, essa reforma veio e ainda diminuiu mais ainda, dificultou, diminuiu o valor do benefício com a regra de cálculo nova. Então, essa revisão, ela está discutindo isso. Então, então, as contribuições que eu fiz antes de julho de 94 tem que entrar no cálculo. A lei fala que é todo período e o INSS está aplicando uma regra de transição lá de 98 e colocou isso como regra praxe deles. Sendo que eles teriam que fazer? Calcular, ainda mais hoje, Geraldo, com várias regras de transição, o INSS ele é obrigado a calcular o benefício da pessoa em todas as regras, ver qual que é o mais vantajoso e falar com o cliente, com o segurado. Olha, você preenche essa e essa, qual que você quer? Essa aqui é a mais vantajosa. Isso é um princípio constitucional administrativo. O INSS tem o dever de conceder sempre o melhor benefício. Só que não é isso que acontece, tanto é que ele é o maior réu do Brasil, né? Então, o STJ foi favorável no julgamento de um recurso repetitivo. Ele foi majoritariamente favorável à revisão da vida toda, e agora o INSS subiu com recurso para o STF. Eu até entendo que isso não é matéria do STF, porque nós estamos discutindo uma questão de lei federal. O STF tem que discutir questão constitucional e não lei federal. Então não seria da competência dele. Mas do STF, ultimamente, a gente pode esperar tudo, né? Eles estão analisando e julgando as coisas muito no cunho político, que eu acho isso um pouco errado, né? Mas vamos aguardar aí a decisão do STF. Mas eu tenho confiança que essa revisão vai ser julgada favorável, porque é direito e está na lei, e tem que ser aplicada a lei. Então o jeito é ele procurar um advogado especialista em direito previdenciário para saber mais sobre isso e analisar o caso dele. Isso, porque tem que fazer conta para ver se a pessoa tem direito e se tem direito se vale a pena. Talvez tenha direito, mas não compensa, porque vai abaixar o valor do benefício. Então nunca entre com uma revisão sem fazer cálculo. Muito bem. Mais uma aqui pelo 999-150644, é o WhatsApp aqui do portal GR News. Tem ouvinte aqui dizendo, Márcio, que viu que o INSS ampliou o prazo de pagamento do auxílio-doença sem perícia. Está pedindo para você falar mais sobre isso, como é que funciona, como é que é isso. Sim, foi um dos primeiros assuntos que nós abordamos aqui, né? Antes, quando veio a pandemia, suspendeu-se as perícias, o INSS começou a conceder o auxílio-doença sem perícia por um prazo de 30 dias. Desde que você apresentasse um atestado médico com o período seu de afastamento, com o nome da doença e a CID da doença, né? E, logicamente, carimbado e assinado pelo médico que atestou ali o laudo. Então, quando você juntava essa documentação, o INSS concedia para você 30 dias. Se o seu atestado fosse de 60 dias, por exemplo, quando tivesse faltando 15 dias para acessar o seu benefício, você pedia uma prorrogação e juntava o atestado de novo, porque o médico te deu 60, não te deu 30. Aí prorrogava para mais 30 dias. Se fosse de 90, você tinha que fazendo isso sucessivamente. Então, o INSS viu que estava aumentando o trabalho dele, eu entendo que foi dessa maneira. Então, ele já ampliou esse período de 30 dias para 60 dias. Mas se você pegar um atestado de 90 dias, você vai ter concedido para você 60 dias, depois você vai ter que pedir a prorrogação por mais 30 dias.
né? E o valor do benefício, Geraldo, ele é limitado a um salário mínimo, nesse tipo de concessão sem perícia. E todas as pessoas que tiveram benefício concedido sem perícia vão ser chamados depois, quando voltarem a fazer as perícias, para passar na perícia e assim receber a diferença, se tiver direito de receber alguma diferença. Já mudou as regras há muito tempo, mas tem mais uma participação aqui de um cidadão. Ele está dizendo que tem 48 anos e 30 de contribuição INSS. Pergunta quanto tempo que ele vai ter que nessa transição aí para ele conseguir se aposentar. Olha, de cabeça é difícil fazer conta, porque são 6 regras, né, Geraldo? Então tem que ver qual que seria a regra melhor para ele. Pela idade dele e pelo tempo de contribuição que ele tem, talvez a regra mais favorável para ele aposentar mais rápido seria a do pedágio de 50%. O que é o pedágio de 50%? A reforma entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Então vamos supor que nessa data você já tinha 30 anos de contribuição, faltavam 5 para inteirar os 35, no caso se você for homem, né? Então, esse pedágio é o seguinte, você tem que pagar 50% do tempo que faltava para inteirar os 35 na data da reforma. Se faltavam 5 anos na data da reforma, você tem que trabalhar os 5 mais 2 anos e meio. Então você tem que trabalhar mais 7 anos e meio e aí sim você vai ter acesso à sua aposentadoria. Existe o pedágio de 100%, mas ele não se encaixa, que teria que ter 60 anos para entrar na regra do pedágio de 100%. E tem tem a regra de transição da pontuação, que também está longe aí, porque a idade dele é 48 anos, né, e o tempo de contribuição dele é só 30, também não encaixaria. Então, assim, fazendo um raciocínio rápido aqui, o que seria mais favorável para ele em questão de tempo seria a regra de 50%. Mas tem que ver se isso vai ser o mais favorável para você na questão financeira, porque para cada regra vai gerar um valor diferente de aposentadoria. Tem que analisar com calma, né? Mais uma aqui pelo 999150644. A ouvinte está dizendo aqui que tem 53 anos, trabalhou com carteira assinada só por 6 meses. E era no tempo que ainda era menor. Trabalhava no serviço rural. Depois se casou, mudou e tal, e não trabalhou mais, nem contribuiu com carteira assinada, né? Porque como dono de casa deve ter trabalhado e muito mais, né? Com certeza. Ela pergunta como fica a situação, se tem como conseguir uma aposentadoria. Geraldo, a aposentadoria ela é uma contraprestação. O INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, ele é um seguro, você paga para ter o direito de receber algum benefício, que seja por incapacidade, que seja por aposentadoria, né, questão do salário maternidade, entre outros benefícios que o INSS tem e paga aos seus segurados. Se a senhora nunca pagou o INSS, né, ou pagou só esses 6 meses lá atrás e não mais pagou e nem trabalhou fora, infelizmente a senhora não vai se aposentar. É uma informação dura de se ouvir, mas é a verdade. Se a senhora não pagou, a senhora não vai se aposentar. A única pessoa, Geraldo, que consegue se aposentar sem contribuir para o INSS é aquele chamado segurado especial, que é aquele trabalhador rural que trabalha na pequena propriedade junto com a família ali e vive daquilo que produz na terra, né? Que a gente chama de segurado especial, outros falam de rurícola, cada um põe o nome de um jeito, né? Mas em tese é isso, que vive daquilo que produz. Se você conseguir provar para o INSS que você trabalhou, tem uma roça ou arrendava um terreno e trabalhava ali com o esposo, com os filhos, nora, mais alguém e tal, pode ter direito à aposentadoria por idade rural, desde que esteja trabalhando na roça quando completar a idade. A mulher é 55, o homem é 60. Muito bem. Aproveitando esse gancho aqui dessa pergunta desse cidadão, não sei se você vai lembrar de cabeça, se não der a gente passa para a próxima. Durante esse período da pandemia aí, o INSS tomou algumas medidas aí para ajudar, para preservar de certa forma o segurado rural? Ou trabalhador rural? Não teve alteração na reforma. Eu falo assim, alguma medida, né, para atender eles também, dos rurais. Teve não, Geraldo. Teve não. Não. Quem não tinha... Os sindicatos ajudou muito, né? Os sindicatos rurais,
eles têm o sistema de informática deles, então ajudou muito o segurado especial, o trabalhador rural. Muitos contrataram advogados e outros, alguém da família, os ajudaram, né? Mas a gente sabe que hoje um segurado especial conseguir aposentadoria rural diretamente no INSS é a minoria. De cada 100, um consegue. É muito difícil porque o INSS exige documentação ano a ano de todo o período trabalhado na roça. E a gente sabe que essas pessoas que trabalham na roça geralmente não têm esse tipo de controle, não guardam essa documentação, né? Talvez tenha ali uma inscrição no INCRA, na Emater, talvez fez um financiamento rural, né? Mas não guarda ali, geralmente não emite nota fiscal ou compra sem nota, né? Então a gente sabe que é complicado. Por isso que a maioria das aposentadorias por idade rural hoje, que não teve contribuição, são judiciais, são concedidas na via judicial. Tem que comprovar tudo, né? Tem que comprovar com testemunhas e documentação. Muito bem. Mais uma aqui pelo 999-150644. Essa aqui é uma dúvida comum também. Com a reforma que aconteceu, se ainda tem condições de a pessoa se aposentar 2 vezes por institutos diferentes? Sim. Os da educação podem aposentar 2 vezes, ter 2 aposentadorias. O pessoal da saúde, né, enfermeiros, médicos, técnicos da enfermagem, pode sim, não tem problema nenhum. E quem já tinha aposentado antes e está preenchendo o requisito, é uma questão que vai ser discutida, né? Acho que vai ter muita demanda judicial, porque eu também não acho justo, Geraldo. Você trabalha, por exemplo, você trabalha no município, você trabalha por conta própria e trabalha para o Estado. Então você recolhe para o município, recolhe para o Estado e recolhe trabalhando por conta própria. Então são 3 institutos diferentes, cada um tem o seu financeiro separado, eles não se misturam, né? E você efetivamente contribuiu para os 3. Então eu não acho justo você contribuir para os 3 e não poder se aposentar. Isso é confisco. Ao meu ver, isso é confisco. Então o que teria que acontecer? Devolve o dinheiro. Se você não pode utilizar aquele dinheiro, devolve o dinheiro, né? Isso aí nós temos até um grupo de WhatsApp, onde a gente conversa com vários profissionais do direito previdenciário, da comissão da OAB, de direito previdenciário nacional, né? Então, esse é um dos pontos que nós estamos discutindo muito, e eu acho que vai dar muita demanda judicial, muita, porque eu acho injusto, totalmente injusto, e eu acho que isso até é inconstitucional. É complicado. Mais uma aqui pelo 999-150644, o advogado Márcio Campos, especialista em direito previdenciário. Tem gente participando, gente. Vai mandando aí também. Pessoal baixando também o nosso aplicativo de GR News Play para assistir aí com 2 cliques. Você vai ligar ele e vai automaticamente assistir o papo com o Geraldo Rodrigues todos os dias, de segunda a sexta, das 13 às 15 horas aqui no portal GR News. Vamos trocando ideias aqui com os profissionais, convidados, todos os dias. A pergunta aqui que vem é o seguinte, a ouvinte diz que ela tem 50 anos e 26 anos de contribuição. Atualmente ela não está trabalhando, está desempregada, e ela pergunta se ela continuar pagando, se ela completar 30 anos de contribuição, se ela consegue se aposentar. Na verdade, não vai ser com 30 mais, né? Porque ela vai ter que pagar o pedágio. O meu conselho para ela é que ela procure um profissional para saber qual a melhor regra de transição para ela se encaixar, né? Porque vai ter diferença de datas e diferença de valores, para saber até como é que ela volta a contribuir, Geraldo, né? Os valores que ela vai voltar a contribuir. Porque, por exemplo, se ela voltar a contribuir agora, pagando uma alíquota de 11%, ela vai ter acesso ao benefício dela só aos 62%. Então, são vários pormenores que têm que ser analisados caso a caso. Então, meu conselho para a senhora é que procure aí um especialista, para ele fazer uma análise, fazer um planejamento e ver qual que é o melhor caminho para a senhora, tá bom? Vamos voltar já com o pessoal aqui pelo 999-150644, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ajudar eles também. Como é que você analisou essa decisão recente do INSS aí da prova de vida que pode ser feita? Você vai ter que tirar uma selfie aí para facilitar isso aí, tudo digital também. Como é que você analisa isso? Geraldo, eu achei bom e ruim. Bom porque é o seguinte, eu acho que facilita muito a pessoa que é idosa, que é um dos maiores grupos de risco aí da Covid,
não teria que sair de casa para poder fazer esse tipo de coisa, que eu acho apesar de ser burocrático, acho que tem que ser feito, porque a gente sabe que nós moramos num país que infelizmente tem muita gente que usa de má fé, a pessoa falece e alguém da família continua recebendo e não informa. Apesar que hoje os cartórios estão bem interligados à Receita, então quando se registra a certidão de óbito, isso dispara um comunicado para a Receita e a Receita já manda um comunicado para os bancos e já bloqueiam as contas. Isso é importante dizer, né? Tudo automático, né? Hoje é tudo automático, tudo. Hoje a certidão de nascimento, né? Eu tive uma bebezinha agora há pouco tempo. Eu não sabia, fui fazer o registro dela, já saiu o CPF na certidão de nascimento. Eu achei muito legal. Uma que diminui a burocracia. Já pode depositar, né, na poupança lá. Já pode. E porque, acho que isso é muito bom, Geraldo, porque, por exemplo, os planos de saúde exigem o CPF para poder colocar a criança no plano de saúde. Então, isso facilita muito a vida da gente. Mas eu acho que vai ter um pouco de dificuldade o idoso para poder fazer esses registros e tal. Mas hoje, se você pensar, criança de 5, 6 anos já mexe no celular melhor que muito adulto. Né? Verdade. Então você acho que vai ter muitas pessoas ali para auxiliarem esses idosos a fazer essa prova de vida. Né? Isso foi até uma portaria, eu até anotei isso, uma portaria 373. Então vai ser através de reconhecimento facial, acho que vai ter questão de biometria, um monte de coisa. Né? Inicialmente vão ser 500 mil pessoas que vão ser notificadas, vão ser chamadas a fazer essa prova de vida em caráter experimental. Se der certo, aí eu acho que isso vai esparramar e vai ser a partir daí então só através desse sistema. Verdade. E tem um sistema também do INSS que ele está recebendo a documentação remota também dos segurados, né? Isso tem funcionado? Começou agora, né? É bem pouco tempo. Isso vai funcionar para... Mais uma coisa advindo da pandemia também, né? Também. Vai chamar exigência expressa. Esse vai servir para as pessoas que não têm advogado cadastrado. Porque, por exemplo, eu como advogado, eu autentico a documentação que eu vou juntar no processo. Então, eu escaneei a carteira de trabalho lá do Zé. Eu vou juntar a carteira dele e eu vou autenticar como que aquilo ali é verídico e eu coloco a minha OAB em risco ali, né? Então, eu não vou autenticar um documento que eu estou vendo que tem alguma ilegalidade, alguma coisa assim, eu não vou autenticar. Né? Então, a pessoa quando faz sozinha o requerimento, e aí se tiver qualquer tipo de dúvida do INSS em relação àquele documento, vai abrir uma exigência, a pessoa vai colocar isso no envelope e vai colocar nessa caixa, num horário determinado, acho que é de 1 às 3, se eu não me engano. Pará de Minas, se não colocou, já está instalado. Tem gente que está cismado de colocar essa documentação na caixa. Porque... do INSS lá. Eu acho que não tem perigo, não. Assim, não, eu sim, né? mas tem gente que está cismada. Está cismado. Aí o que eu volto a frisar, por isso que é sempre interessante consultar um advogado, procurar um profissional, que o profissional vai conseguir atalhar isso aí, não vai ter essa burocracia de pôr documento original em caixa, nem nada disso. Mas se a pessoa que não quer fazer sozinho e tiver exigência, vai ter que cumprir através da exigência expressa. Muito bem, as participações sendo registradas aqui, gente. O Wallace Oliveira, parabéns ao programa, é o cara amigo do Dr. Márcio. Hoje o programa está show, muita informação com qualidade. Valeu, Wallace, abraço para você. Wallace, abraço. Muito obrigado pela participação. Mais aqui, pelo 999150644. Tem uma senhora aqui, Marcelo, está dizendo que reside na zona rural e tem 15 anos de INSS pagos. Ela tem 54 de idade. Pergunta se completar 55, se ela consegue se aposentar. Sim, se ela tiver pago no código correto. Porque eu já peguei várias situações no escritório que a pessoa mora na roça, trabalha na roça, e por informações incorretas, muitas vezes até do próprio INSS, paga no código de urbano. Porque quando você vai preencher o carnê, Geraldo, tem vários códigos que você pode colocar ali em cima. Então, por exemplo, você vai pagar como contribuinte urbano na alíquota de 20%. Aí o código é o 1007. Você vai pagar como contribuinte urbano no código, na alíquota de 11%. É 1163. Facultativo, 1473. E assim vai mudando. Cada situação é um código. Então ela tem que ter pago no código de rural. Se ela não tiver pago no código de rural,
o INSS vai negar o benefício. O INSS vai pedir que ela comprove o trabalho rural dela, através de documentos e testemunhas. Isso é importante. Eu queria que você falasse mais sobre isso, essa questão de pagar no código certo, de comprovar, porque não adianta, gente. É a mesma coisa que se a gente ouve a vida inteira falar assim, eu paguei o sindicato, eu posso me aposentar. Eu já ouvi suas palavras várias vezes, olha, o sindicato não aposenta ninguém, quem aposenta é o INSS. Correto. A contribuição lá é outra coisa, você pode até aprofundar nisso também. Então, acho que é importante ficar claro também para quem é segurado rural, quem trabalha no campo, e às vezes está pensando assim, eu estou pagando o sindicato, minha mensalidade todo mês, então estou garantindo minha aposentadoria. Até onde eu sei, essa é uma das provas que a pessoa trabalhou no campo. Exatamente. Não quer dizer que ela contribuiu para o INSS. Com certeza. Eu falo de novo, isso eu sempre falo, o sindicato não aposenta ninguém, ele não paga aposentadoria para ninguém. Ele pode até auxiliar na aposentadoria da pessoa, fazer o processo, ajudar ali no auxílio, arrumar a documentação, preencher a declaração do sindicato, mas o sindicato mesmo, ele não vai aposentar, quem vai aposentar é o INSS. Então, o simples fato da pessoa pagar o sindicato a vida inteira e nunca ter pago o INSS não dá direito a ela a aposentadoria. Isso vai servir como uma prova, é um documento que ela pagou o sindicato rural a vida toda. Aí o INSS vai exigir mais documentos, escritura de terreno, cartão de produtor rural, declaração do INCRA, do IMA, da Emater, de assentamento, quando tem aqueles assentamentos, no caso a pessoa invade a terra, depois tem aquele parcelamento do solo para as pessoas trabalharem ali e tal. Então, é complicado. A aposentadoria rural hoje é a mais complicada de se conseguir junto ao INSS. E se você não estiver bem documentado, não estiver ali bem auxiliado, a chance de êxito é muito pequena. Verdade. Tem mais perguntas aqui, 99915-0644. O Antônio do Grão Pará, acho que é isso mesmo. Ele quer saber se... entendi. Ele disse que é aposentado e depois continuou trabalhando. E depois foi despedido da empresa. E ele pergunta se tem direito ao seguro-desemprego. Não, infelizmente. Como o senhor já é aposentado, só não tem direito, nem se ficasse doente teria direito ao auxílio-doença. E também não tem direito ao seguro-desemprego, porque são benefícios inacumuláveis. Não pode acumular esses tipos de benefício, tá bom? Então tá aí a explicação, viu, Antônio? Obrigado pela participação. Agora, outra coisa também que veio com essa pandemia, Márcio, o INSS, é que o atestado médico pode ser enviado pela internet. Isso está funcionando direito? Tá, igual eu expliquei mais cedo aqui. O problema maior é quando você pega um atestado de 90 dias, 120 dias, o INSS estava concedendo só 30. E o atestado tem que estar preenchido do jeito que o INSS exige. Não adianta você juntar laudo médico. Tem que ser atestado, tem diferença de laudo para atestado. No atestado, o médico vai falar ali o período que você tem que ficar afastado para o seu tratamento. Qual que é a doença e qual que é a CID da doença. Se você juntou esse atestado, preenchido corretamente, datado e assinado e carimbado pelo médico, igual o INSS exige, a chance de conseguir o benefício é bem grande. Só que vai ser pago. Agora mudou, passou para 2 meses. Você vai receber durante 2 meses. Se você tiver pegado um atestado de 120 dias, você vai ter que pedir na prorrogação do benefício. Você pode até usar o mesmo atestado, mas você vai ter que pedir a prorrogação, porque você vai receber só 2 meses. Se você não pedir a prorrogação, vai ser cortado. Tem outro assunto que eu queria abordar, nós estamos caminhando para o final já, passa rápido. Demais. Você fala sempre que você até chegou a falar disso hoje, a partir do momento que você definiu ali, é aquilo que salário que você vai receber, a menos que tenha uma condição de fazer uma revisão. Agora, por outra forma, você fala que é prevenir, por isso que vem o nome Previdência, você já tem que saber como fazer. E uma coisa que aconteceu nessa pandemia, que no primeiro momento pode ter ajudado muita gente, mas talvez vai fazer falta daqui à frente, eu quero tocar nesse ponto, foi a antecipação do 13º. Antecipação do 13º salário. Muita gente às vezes usou agora, alguns precisavam, outros nem tanto, não sei se guardaram ou não, mas é bom lembrar que lá no fim do ano não vai ter, né? Exatamente. Não vai ter esse dinheiro para receber, para as festas de Natal, de Ano Novo, para comprar uma roupa nova, para presentear os netinhos, etc. e tal. Então, quer dizer,
o segurado já tem que ir pensando nisso também. Cada caso é um caso, né, Geraldo? Sim. Talvez a pessoa realmente estava necessitada, o dinheiro veio numa boa hora. Exatamente, é o que eu disse. Às vezes alguém guardou, outros não. Alguém já teve que usar rapidamente, nem deu às vezes. Mas o governo não vai pagar 2 vezes. Pagou, esse aqui é o ponto. Acabou, já era. Né? Se você gastou todo o dinheiro, infelizmente não vai vir mais. Esse aqui é o ponto, porque tem o auxílio emergencial e acabou. Você recebeu, é seu, pronto, você não tem que devolver nada e outra coisa. Agora, pode ter que tem pessoas confundindo que essa antecipação ela veio do 13º, mas depois vai vir de novo. Não é assim. Não, pagou integral agora e acabou, já era. Foi bom você tocar nesse assunto, Geraldo. Agora, no dia 30 de junho de 2020, nós tivemos um decreto regulamentador da reforma da Previdência, que é o decreto 10.410 de 2020, e ele trouxe uma alteração nessa questão do 13º. Porque como é que era pago o 13º todo ano? Através de um decreto presidencial, o presidente fala, não, esse ano eu quero pagar a primeira parcela em junho e a segunda parcela em novembro. No outro ano ele fala assim, não, esse ano eu vou pagar em maio e em dezembro. E ele que escolhia, né? Ele que determinava, então, criar uma insegurança jurídica. Então agora é lei, o 13º agora, esse ano ainda não está em vigor, mas a partir do ano que vem vai ser pago 50% em agosto e 50% em dezembro. Então não vai ter mais decreto presidencial regulamentando o pagamento de 13º. Muito bem, Márcio, passou rápido. Agradecer você por essa participação aqui no Papo com Geraldo Rodrigues, essa edição número 2, agradecer pela confiança, pela parceria com a gente aqui, de vir aqui atender o nosso convite, esclarecer dúvidas, porque você viu aqui, a gente registrou algumas, mas é muita gente com dúvidas, né? E já era difícil a questão do segurado do INSS, e com a pandemia ficou pior aí. Não é caso de rir não, mas não, é verdade. Seria cômico se não fosse trágico, exatamente, né? A gente fica pensando como é que vai ser, mas são situações, a gente pensa pelo lado do governo também, como a gente citou aqui, olha, está mudando muito rápido, mas o governo também está sem alternativa, né? O atendimento presencial não pode, não está tendo servidor, uma série de coisas aí que está tendo que também que se virar para poder tentar prestar o mínimo serviço possível, só que para muita gente não está dando esse resultado. Agradeço muito, mas se você quiser fazer algumas considerações finais, deixar algum contato aí, fique à vontade e oportunamente vamos te convidar novamente, tomara que você possa vir para a gente conversar mais. Geraldo, você me chamou para fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é falar de direito previdenciário, né? Tanto é que eu sou especialista em direito previdenciário e hoje, se uma pessoa vai falar de direito civil comigo, criminal, não sei nem por onde está passando. Porque eu me especializei tanto no direito previdenciário que você para de estudar as outras coisas. Eu acho até errado, mas é questão de gosto, né? Mas também é aquele negócio, né? Pelo menos você especializa nessa área, foca, você vai tendo condições de atender mais as pessoas. Com certeza. Eu faço o que eu gosto hoje e sou feliz por isso, sabe, Geraldo? E falar disso me dá prazer. Então, toda vez que você me chama, que você me convida, eu fico feliz de poder falar do que eu gosto e prestar aí uma informação, uma ajuda à população, porque a gente tem que contribuir com aquilo que a gente sabe. Se cada um fizesse um pouco, contribuindo, passando informação para as pessoas, aquilo que ela tem estudado e tem aprendido, né, compartilhar essas informações, eu acho que a sociedade seria muito melhor, né? Muita gente estuda e aprende para ela, não gosta de passar porque acha que se passar vai criar um concorrente, a pessoa vai ficar sabendo mais que ela, vai ficar para trás, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o pensamento é o inverso. Essa pandemia tem mostrado muito isso para a gente tem que pensar mais na comunidade que você vive, né, que você está inserido, na Pará de Minas, Minas Gerais, Brasil num todo. Acho que nós somos uma população, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Se o Brasil afundar, todo mundo afunda. Se o Brasil crescer, todo mundo cresce, né? Então, quero te parabenizar de novo por essa iniciativa sua, seu programa está fantástico. Ontem eu vi a entrevista do Eduardo Barbosa, estava muito boa. Antes de vir para cá eu estava assistindo do Dr. Everton, é um ótimo profissional. Então, assim, é um canal bem amplo, que vai trazer vários profissionais para falar sobre vários tipos de áreas e profissões e assuntos interessantes e vai deixar a população informada. Parabéns mais uma vez. Agradeço. E agradeço de novo pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e contribuir
né, com a população e com o GR News. E eu deixo aqui um canal, se as pessoas quiserem mandar perguntas, se tiver pergunta aí que não foram respondidas no ar, estou à disposição, pode mandar que eu respondo, tá? Pode mandar no Instagram do escritório, @LCL Advogados, @LCL Advogados. Pode mandar lá no direct, que eu respondo, ou se preferir, pode mandar no WhatsApp do escritório, que é o 37 99977 7420. Tá na tela aí também, ó. Tá na tela para você, depois você pode rever aí, até deixando muito claro aqui. Agradeço, Márcio, valeu. E deixando claro, gente, que a entrevista de hoje, né, como as de ontem, que nós tivemos com o doutor Eduardo Barbosa, deputado federal, criador do auxílio emergencial. Tivemos depois com a Luciane Braga, Flaviana Faria, falando sobre os óleos essenciais. Hoje com o psicólogo Everton Menezes, psicólogo humanista, hipnoterapeuta, e com o advogado Márcio Campos, especialista em direito previdenciário, ficam à disposição aí no canal do GR News no YouTube, e você pode acessá-las quando quiser aí, e ficam à disposição. No podcast também, você pode acessar aí através do GR News Play, baixando o GR News Play, com 2 cliques você vai assistir todos os dias. E deixando para você aqui também um convite, alertando que o GR News Play está disponível para aqueles aparelhos Android, viu? Na loja do Google Play aí. Daqui uns dias vai ser liberado também na loja da Apple Store. Quem tem um aparelho Apple, demora um pouco mais o processo lá, mas daqui uns dias a gente vai liberar também para vocês. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E deixar um convite aqui para amanhã às 13 horas. Amanhã teremos aqui a participação da Tatiana, fisioterapeuta lá da Clínica Lotus, e eu vou te contar, profissional muito capacitada. Você principalmente sente muita dor nas costas aí, ela é especialista nesse assunto, viu? Especialista nesse assunto, fisioterapia, saúde funcional e tudo mais. Vamos falar também sobre essa questão da Covid, tem fisioterapia também para quem precisa recuperar da Covid, uma série de coisas vamos falar. E na segunda parte do programa vamos conversar com o Rafael Grassi. Ele que é farmacêutico, homeopata da Drogaria de Manipulação. O Rafael Grassi estará conosco aqui amanhã também para responder as suas perguntas. Anota aí, deixa aí no cantinho sempre. Você pode enviar a qualquer momento que você quiser, que você se lembrar, as perguntas aqui para os nossos convidados. O WhatsApp é o 999150644. 999150644. Agradecer a todos vocês e amanhã a gente se encontra novamente a partir da 1h da tarde. Geraldo, tá no YouTube, né, ao vivo, né? Então as pessoas que gostaram aí, deixa o like, compartilhe, comente, porque o YouTube, ele vai dando relevância aos vídeos que são comentados, que são compartilhados. Né, e inscreva-se também no canal. Tem um QR Code na tela aí para você já inscreva no canal, deixa o joinha aí, deixa o like, deixa o seu comentário, o que gostou, o que não gostou. Se não gostou, dá o dislike, não tem problema. Faz parte. A gente sabe o que tem que melhorar. É democrático. É isso aí. Mas compartilha, se você clicar no compartilhar, você consegue mandar no WhatsApp para alguém o vídeo, o pessoal assistir na hora. Exatamente. Né? Informação importante, né? É isso, gente. Um abraço.